O Apóstolo, segunda parte, capítulo 28, Crise comercial. Num dos salões interiores do templo de Diana realizava-se uma reunião dos fabricantes de objetos sacros, prateiros, mágicos e astrólogos de Éfeso. Demétrio, o primeiro ourives da prata da deusa, fora quem convocara a reunião por ver que seu negócio corria grandíssimo perigo. Embora adiantado em anos, meava a casa dos 80, Demétrio de Éfeso era ainda um homem de energia diabólica. Tivera uma vida difícil e tempestuosa. Havia 60 anos que se esforçava para conservar posição de indiscutível primeiro ourives da prata para o reconhecerem no seu terreno como o representante especial de Diana. Reconhecia-se geralmente que suas estatuetas da deusa e suas miniaturas do templo eram dotadas de mais eficácia por terem a proteção pessoal da deusa. Nelas se concentravam mais do que em qualquer outras as virtudes curativas de Diana. Em verdade, outros prateiros de Éfeso se dedicavam à mesma indústria, mas, se isto sucedia, era devido à tolerância de Demétrio. A concorrência entre os fabricantes de objetos sagrados era extremado e incessante, e por essa razão, malgrado sua supremacia, Demétrio não afrouxava a vigilância. Homem sem filhos e nazireu da deusa era mais ambicioso de importância do que de dinheiro. As lutas de 6 decênios lhe haviam imutabilizado definitivamente o caráter. Sendo o primeiro no seu campo de atividade, continuava agressivo como sempre, sem tolerar os concorrentes. Não desejava morrer, não tanto pelo receio da morte, mas para não perder sua situação. A irascibilidade, que era agora sua segunda natureza, transparecia nas suas feições. Tinha pele amarela e dura como a carapaça de uma tartaruga e parecia que em suas veias, em vez de sangue, corria algum metal líquido. A boca era em forma de bico com os beiços pontudos caindo sobre o queixo. Sentado entre os competidores e colegas, não parava de estalar as juntas dos dedos magros e de murmurar para si, com o pomo de Adão a subir e a descer, como se estivesse engolindo um sapo que lhe desse pulos na garganta. E eram sempre as mesmas palavras. Charlatões, mentirosos, velhacos. Aquele homem não passa de um velhaco, de um mentiroso. Em toda a sua vida não cessara de repetir essas palavras. Haviam-lhe servido de armadura. Pronunciava-as com tal fúria e convicção que ninguém se atrevia a contestá-las. E pela veemência com que as falava e sua repetição durante 60 anos, derrotara os seus concorrentes. E todos os fiéis ficaram convencidos de que os prateiros que alegassem que seus objetos de culto tinham tanta eficácia como os de Demétrio não passavam de uns velhacos mentirosos e charlatões. Mesmo quando não havia oportunidade para pronunciar estas palavras, Demétrio as murmurava para si, cheio de cólera e desprezo, sem que ao certo se soubesse contra quem as proferia. Em frente de Demétrio achava-se sentado Babilos, com os altos adornos dos astrólogos na cabeça, e o manto enfeitado de constelações e cometas como insígnias da sua profissão. Também não era moço, mas o tempo o tratara brandamente. Sua beleza, célebre na juventude, se transmudara em certo ar majestoso de que Babilos tinha plena consciência e explorava com muita habilidade. Devido à sua qualidade de primeiro astrólogo da deusa e da posição de relevo na sua douta profissão, Babilos se portava com a conveniente dignidade. Notava-se, porém, nos seus modos, um certo requebro. Babilos sabia que as adoradoras de Diana tinham seu fraco por ele. Suscitava as paixões das jovens e despertava nas memórias das velhas recordações agradáveis.
Alto e de bom corpo, dava cuidados especiais a seu físico. Tingia as barbas com uma cor muito negra. Seus cabelos eram todos os dias encaracolados pelos mais hábeis cabeleireiros de Éfeso, e seus olhos, que conservavam o brilho juvenil, eram sombreados de col. Babilos tinha duas ambições. A primeira era permanecer, enquanto vivesse, como o primeiro astrólogo de Diana, e a segunda, tornar-se o único guardião dos documentos e tradições relativos ao templo desde a era do grande Belshazzar até então. Nos seus cuidados ao corpo, procurava dar-se o aspecto de um sírio babilônio. Seus cabeleireiros eram todos sírios, e pelo corte e cor ebânea da barba, evocava no espírito dos que o viam os antigos reis e adivinhos do Oriente. Para manter a sua reputação, Babilos era forçado a profetizar acontecimentos importantes. Às vezes, suas profecias davam certo, e outras não sucediam o mesmo. Neste caso, ele lançava a culpa na descrença dos tempos em que viviam, acusando os fiéis de Diana de desidia, apostasia e indiferença. Alegava que, pela devoção descrente dos fiéis da deusa, ela retirava do mundo a sua graça, não consentindo, por essa razão, que o seu primeiro astrólogo desvendasse o futuro. Babilos também precisava viver em luta incessante para se manter na posição que não era tão sólida como a de Demétrio em sua própria especialidade. É que sofria a concorrência de legiões de astrólogos mais moços que procuravam, todos eles, provar que aquela eminente situação lhes competia por todos os direitos e não a Babilos. E espalhavam sobre ele rumores desfavoráveis, insinuando a socapa aos fiéis que, pela avançada idade, Babilos já não estava em condições de executar sua extenuante tarefa, que sua decrepitude não lhe permitia ler e interpretar devidamente as mensagens das estrelas. Mas Babilos mantinha sua supremacia em Éfeso, menos pelas provas da sua ciência do que pela fascinação que exercia sobre as mulheres. Elas eram as primeiras a se lembrarem de suas previsões verificadas e a se esquecerem de seus erros, e diziam que seus rivais eram uns invejosos, tão ignorantes que não sabiam tirar um horóscopo verdadeiro nem ler o destino dos homens. Só Babilos, afirmavam, conhecia o segredo da verdade e a tradição tal qual proviera do grande Belshazzar. Apolônio e Mitrídates eram os moços daquela assembleia, mas suas louras barbas em ponta já apresentavam estrias brancas e seus rostos já estavam enrugados de tanto concentrarem o espírito no desempenho de sua difícil tarefa de primeiros mágicos da deusa. Embora da mesma profissão, não se respeitavam mutuamente. Assim como Babilos, em matéria de tradições, procurava remontar ao Belshazzar babilônio, todos os mágicos alegavam serem os herdeiros exclusivos dos segredos do Antigo Egito que aprenderam por intermédio de mestres da ciência hermética e de documentos que eram os únicos a conhecer. Em público, Apolônio e Mitrídates se tratavam com muita cortesia, observando a complicada etiqueta de sua casta de mágicos, mas particularmente manifestavam um pelo outro o máximo desprezo, invocando cada qual sobre a cabeça do colega todas as maldições que se continham nos seus rolos favoritos. Como aqueles encontros em público lhes exigissem grande esforço, faziam o possível para evitá-los. Mas, naquela oportunidade, seu ódio recíproco ficou esquecido, pois um perigo os ameaçava, e não só a eles, como a todos os servidores de Diana. Eram essas as 4 figuras principais da reunião, de que participavam centenas de artífices, astrólogos e mágicos
de menos importância. Foi Demétrio quem abriu a sessão. Meus amigos e colegas servidores de Diana, começou a falar. Estas palavras em sua boca eram extraordinárias, uma vez que a ninguém chamava amigo e nem admitia que tivesse qualquer colega. Meus amigos e colegas servidores de Diana, sabeis, sem dúvida, o motivo que aqui nos reúne é que chegou à nossa santa cidade um charlatão, um mentiroso, um velhaco, um judeuzinho imundo que começou a afastar o povo do culto de nossa deusa. Haverá alguém dentre os que aqui se acham que não compreende o que isto significa? Nós todos somos servidores da deusa. É dela que provém nossas vidas e nossas fortunas. E sabeis que o tal Paulo, a essa palavra, um sussurro de raiva e desprezo se ergueu da assistência, que o tal Paulo propaga sua perniciosa doutrina não só em Éfeso, como em todas as cidades da Ásia? E que doutrina é essa? Ele afirma que não são deuses aqueles que são feitos pelas mãos dos homens. A esse ponto, uma explosão de gargalhada interrompeu as palavras do velho Demétrio. Estais ouvindo, ó sacerdotes, mágicos e astrólogos da grande deusa? Aquela a quem adorais e servis e que é vosso amparo, corre um perigo mortal. A grande Diana, a maravilha da Ásia, de todo o mundo, é ameaçada pelo vil judeuzinho Paulo, que não passa de um charlatão, blasfemador, velhaco e mentiroso. Um sussurro de cólera passou pela assembleia, onde apenas se viam olhares fuzilantes e dentes arreganhados. Lembrai-vos, além disso, bradou Demétrio, de que esse homem ameaça milhares de artífices, tanto os fabricantes de imagens como os que escrevem rolos e vendem elixires mágicos. Lembrai-vos de tudo isso e perguntai a vós mesmos se podeis tolerar que assim vos privem de vossa subsistência. O velho e astuto Demétrio conhecia a melhor tática para impressionar e inflamar as multidões. Depois de assim falar, sentou-se em meio de profundo silêncio. Em seguida, levantou-se Babilos, o primeiro astrólogo, que falou em um tom completamente diferente. O que lhe faltava em veemência ganhava em solenidade. E, remontando a grandes alturas, começou: Príncipes da noite, peregrinos das solitárias sendas das estrelas, diz-nos uma antiga tradição que, desde tempos remotos, os judeus foram inimigos dos deuses. Sim, já no tempo do grande Belchazar da Babilônia, os judeus se recusavam a prostrar-se diante das imagens de ouro do rei. Tinham como chefe um vil representante de seu povo, um tal Daniel, que era o Paulo daqueles tempos. E Daniel, por uma falsa magia, assim como Paulo faz atualmente, sabia interpretar os sonhos do rei, do que resultou sofrerem o martírio nossos sábios, os verdadeiros servos da astrologia. Os judeus são naturalmente inclinados a destruírem os deuses, envenenarem os poços da fé e negarem o valor de nossas artes imortais. Ramã, antigamente, avisou a Assuero para que se receasse deles. E antes, muitíssimo tempo antes, já o faraó ficou conhecendo que espécie de gente eram. A elocução de Babilos foi erudita, o que se harmonizava com a sua posição oficial. Memorou a história dos judeus e de suas relações com os outros povos, provando que desde o começo propagaram o desprezo pelos deuses e o descrédito de seus eminentes servos astrólogos e mágicos. Mas o excesso de erudição do grande Babilos acalmou o surto de ódio provocado na assembleia pelas palavras mais singelas e expressivas de Demétrio. E, como uma devota sonolência começasse a dominar os seus ouvintes, Demétrio, menos paciente e mais astuto, interrompeu. Tudo o que dizes, ó grande douto Babilos, é verdade incontestável, mas o que agora nos interessa não são as antigas coisas acontecidas aos reis da Babilônia e do Egito, e sim o que diz respeito às nossas vidas,
ao pão de nossos trabalhadores e de suas esposas e filhos. Quantos dentre vós, pela magreza de suas bolsas, já não verificaram a maléfica influência do embusteiro Paulo? Comparai o número de imagens de prata vendidas neste ano e no ano passado. Será preciso outro argumento além desse? Na grande festa do último ano, os nossos artífices venderam 80.000 imagens e outros objetos sacros de ouro, prata, bronze e chumbo, e neste ano esse número diminuiu 1/3, exclamou um dos prateiros. Vede, haverá melhor prova? Bradou Demétrio, batendo palmas. Outra voz se ergueu entre a assistência. Há 1 ano, na grande festa da deusa, vendemos 10.000 pacotes de raízes para mulheres estéreis e 50.000 frascos de poções de amor, ao passo que neste ano não vendemos nem a metade. Quereis que a situação piore muito mais? Gritou Demétrio. Preferis esperar até precisardes mendigar às portas dos judeus? O nosso templo e a nossa deusa, orgulho da Ásia, acham-se com os fundamentos abalados. Estão a tirar-nos nosso pão, o pão de nossos filhos, e o culpado de tudo é esse imundo judeuzinho. Não, rugiram várias vozes. A culpa é de todos os judeus. De certo, pagaram Paulo para nos fazer isto. Eles se escondem atrás de seu manto planejando destruir-nos. Por que silenciamos? Por que ficamos aqui sentados a ouvir? Viva a grande Diana dos Efésios! Demétrio estava à espera desse grito de guerra, que servia de archote para inflamar o fanatismo do povo da cidade. Viva a grande Diana dos Efésios! Bradou ele em resposta. E esse brado, rolando como uma onda, ia e vinha na assembleia. Viva a grande Diana dos Efésios! Não eram precisos mais discursos. Esse grito de guerra, como que comunicando uma embriaguez sagrada, estimulou a religiosidade e, ao mesmo tempo, a ganância e sede de sangue daquelas centenas de servidores da deusa. E logo a seguir, dominando os vivas, soaram as palavras. Para o anfiteatro! Para o anfiteatro! Viva a grande Diana dos Efésios! De tropel procuraram a porta do templo, derramando-se a seguir pelos jardins abertos e pela rua principal de Éfeso. Ao verem aquele tumultuoso préstito, os efésios não sabiam o que pensar. Que sucedera? Por que gritavam? Para o anfiteatro! Viva a grande Diana dos Efésios! Não longe do templo, em outra parte da cidade, ficava entre as colinas Priom e Coressos o anfiteatro de Éfeso. Nas arquibancadas que rodeavam a arena podiam sentar-se folgadamente 50.000 pessoas. Nas festas da deusa representavam-se naquele lugar peças sacras e realizavam-se combates de gladiadores. Havia lutas entre homens armados e feras, e às vezes também homens desarmados, criminosos condenados à morte, eram arremessados à arena. Naquele dia, quando a multidão urrante de mágicos, astrólogos e fabricantes de objetos sacros percorria as ruas, o anfiteatro estava repleto de espectadores. 2 leopardos de força e ferocidade conhecidíssimas se achavam reservados como interesse culminante dos jogos religiosos. Ao ver passar aquele préstito, o povo pensou que chegara o momento de soltarem os leopardos, e nesta convicção muitos os acompanharam na esperança de ainda encontrarem lugar no anfiteatro. Mas, com o pensamento em um diferente desporto, a turba se dirigiu para o bairro judeu nas faldas do Monte Priom. Uma vibração de ódio, de fúria destruidora se espalhou por toda a cidade. Os efésios, que não haviam saído para os serviços religiosos, confluíam para as ruas, saindo de casas escuras e estreitas vielas. Os trabalhadores atiravam para o lado os instrumentos de trabalho, abandonavam os teares, as cubas de tinta e as forjas, convergindo para a rua principal da cidade. Que foi? Que sucedeu? E, como sempre acontece nos momentos de exaltação popular, surgiram rumores
que se espalharam de grupo em grupo com a rapidez do vento. Os judeus atearam fogo ao templo de Diana? Os judeus jogaram imundícias na estátua da deusa? Mas também soavam palavras mais ponderadas. Não foram todos os judeus, e sim uns recém-chegados estrangeiros. Outros replicavam: mas a culpa é de todos, pois apoiam os estrangeiros. Não trouxeram para aqui Paulo, o mágico, com o fim de aniquilar-nos? Éfeso corre perigo. Transformar-se-á num deserto? Não virão mais peregrinos, nem mesmo haverá mais efésios? Às feras! Atiremo-los às feras! Em 2 pontos da cidade se centralizava a fúria popular. No anfiteatro repleto, a assistência bradava repetidamente: Viva a grande Diana dos Efésios! Ao passo que outra multidão, com sede destruidora, se aglomerava nas proximidades do bairro israelita. Era como se todos os demônios que saíram das imagens e talismãs houvessem invadido os corações dos efésios. Naquela ocasião, estavam na casa de Priscila, o apóstolo, os 2 viajantes da Macedônia, Caio e Aristarco, Áquila, a referida Priscila e mais alguns messianistas. Ouvindo o vozerio popular avolumar-se, adivinharam sua significação. Ao soarem as primeiras pancadas na porta, Paulo se levantou para falar com os cabeças da multidão, mas logo que o viram, prorromperam os gritos: é ele! É o nosso homem! 100 punhos cerrados se estenderam para o apóstolo, que se viu rodeado de homens e carregado para fora dali. Às feras! Às feras! Dentre os companheiros de Paulo, só Priscila conservou a calma. Enquanto os outros, sem resistir, deixavam que o povo os levasse consigo, ela, com o único pensamento de salvar o apóstolo, se arremessou por entre a confusão dos corpos, acotovelando-os para romper caminho até chegar ao lugar onde ele estava. Na confusão que reinava, ninguém sabia ao certo o que fazer, nem o plano a seguir. Como a fêmea do tigre salta para salvar o filhote, Priscila, precipitando-se para a frente, arrebatou Paulo dos homens que o carregavam. Em seguida, com ele nos braços e sem que ninguém compreendesse claramente o que sucedia, dirigiu-se habilmente para um lado até separar-se da multidão. Não levou Paulo para sua casa, pois era certo voltarem a procurá-lo naquele lugar. Carregou-o o mais rápido possível para a cabana junto à muralha da cidade, onde Áquila guardava seu sortimento de peles de cabra. Assim que entrou, fechou a porta e colocou o apóstolo sobre um monte de peles. Paulo, que perdera os sentidos, voltou a si lentamente. Ainda aturdido, perguntava-se a si mesmo o que havia sucedido, em que lugar se encontrava e onde estavam seus companheiros Caio e Aristarco. Tê-los iam levado para as feras do anfiteatro? Então, que fazia ele naquela cabana? Seu lugar era junto dos outros? Devia apresentar-se aos efésios? E, procurando levantar-se, passou a mão no rosto e arranjou as vestimentas, resolvido a não se demorar mais ali. Seus discípulos, seus companheiros, estariam à procura de seu mestre e guia. Talvez lhe fosse possível aplacar com suas palavras a fúria popular. No caso contrário, cumpria-lhe santificar o nome de Deus, morrendo ao lado de seus companheiros. Mas, assim que Paulo, ainda vacilante, acabou de levantar-se, viu cravado em seu rosto o olhar de Priscila, onde já não se notava a submissão da discípula em presença do mestre, e sim a inabalável decisão da mãe, resolvida a resguardar um filho do perigo. Que era aquilo? Desejaria aquela mulher impedir que ele arrostasse a morte no cumprimento de sua missão? Mas tratar-se-ia em verdade de morte? Já não correra tantos riscos por amor do Messias e não fora salvo tantas vezes? Possivelmente o esperava outra manifestação da graça divina no anfiteatro de Éfeso? Muda e friamente os dois se encaravam como que numa luta silenciosa. Em Paulo predominava a consciência de seu destino,
de seu dever para com Deus, mas em Priscila o instinto sobrepujara os outros sentimentos. Só no momento em que arrebatara o apóstolo da multidão, ela, mulher sem filhos, sentira o despertar da sua maternidade. Fora para aquela ocasião que Deus lhe conservara os poderosos impulsos maternais. Mais ainda, era como se sentisse o dever de proteger o apóstolo tanto contra os homens como contra o próprio Deus. Paulo viu-lhe no olhar a sua resolução. Priscila não o deixaria partir, retê-lo-ia naquele lugar, ainda que precisasse recorrer à força. O apóstolo sentiu-se maniatado. Por que não protestava? Por que não reagia contra essa ordem silenciosa? Mas nesse momento refletiu que talvez fosse uma vontade superior à dela que se manifestava na expressão firme e imperiosa de Priscila. E docilmente deixou-se conduzir pela mão para o monte de couros que lhe servira de cama, para lá, novamente deitado, esperar tranquilamente o desfecho daqueles acontecimentos. Não foram Caio e Aristarco os únicos a serem arrastados para o anfiteatro. Em seu caminho, a multidão agarrava os judeus que encontrava, levando-os igualmente consigo. Enquanto isso, soavam mais e mais fortes os gritos: "Cá estão eles! Cá estão eles!" Nesses entrementes, alguns judeus, os anciãos da comunidade, se dirigiram às pressas por outro caminho para o anfiteatro, na esperança de poderem fazer alguma coisa para evitarem derramamento de sangue. Ninguém sabia ao certo o que havia sucedido, qual a causa do motim e a intenção dos efésios. Os judeus daquele grupo encarregaram a um homem chamado Alexandre, bom conhecedor da língua grega, de falar aos efésios em seu lugar. Mas, não querendo ir só, Alexandre exigiu que uma delegação o acompanhasse. Quando chegaram ao anfiteatro e empurraram Alexandre para a frente a fim de falar por eles, já era demasiado tarde. Nenhuma voz conseguia dominar a gritaria da multidão enfurecida. Além disso, embora Alexandre vivesse como grego, tinha a fisionomia de um judeu, o que fez que a multidão, logo que o viu, bradasse ainda mais alto: "Viva a grande Diana dos Efésios!" Não se poderia prever qual o remate daquela agitação. Talvez a destruição do bairro judaico, se a notícia dos acontecimentos não chegasse ao escrivão da cidade, que era a máxima autoridade municipal nomeada pelo governo de Roma. Já conhecendo a populaça efésia, o escrivão, sem esperar mais novas, deu ordem para a mobilização de uma corte de legionários e com eles desceu ao anfiteatro. Tanto que viram na arena sua figura majestosa, cessou a grita popular. E erguendo a mão, a autoridade romana disse: "Homens de Éfeso, quem não conhece a grandeza da vossa cidade e a dedicação dos efésios à deusa Diana?" Este hábil exórdio comunicou um frêmito de prazer à multidão. "Quem poderá negar tais coisas? Para que estáis, portanto, a proclamá-las? Não é mais conveniente silenciardes e nada fazerdes com precipitação? Quanto aos homens que para aqui trouxeram", prosseguiu, indicando Caio, Aristarco e os companheiros, "não roubaram vosso templo, nem blasfemaram contra vossa deusa? E se Demétrio e os artífices da deusa tiverem alguma queixa contra estes homens, levem a mesma aos tribunais, que será feita justiça. E caso se trate de outra matéria, seja ela pacificamente debatida numa assembleia legal, pois sabeis que motins como estes constituem um perigo para nós todos." E, havendo-se irmanado deste modo aos cidadãos de Éfeso, mudou subitamente de tom, ordenando: "Agora voltai para as vossas casas." A sutil mescla de lisonja, agrado e firmeza de suas palavras produziu efeito imediato. Mas o argumento mais forte foi a corte de legionários. Demétrio verificou que os judeus de Éfeso ainda gozavam da proteção de Roma. Caio, Aristarco e seus companheiros
foram soltos e a multidão começou a dispersar-se.